Obrigada, pastor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por mais esse momento na presença do Senhor. Deus é tão maravilhoso. Eu sempre falo, a palavra já foi pregada. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Hebreus 12, versículo 12. Hebreus 12, 12. Diz assim: portanto, tomai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois levantar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz assim: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A santidade, Deus quer de nós santidade. Santidade não significa perfeição, nós não somos perfeitos, mas sim uma busca constante da face do Senhor. É viver de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. É buscar a face de Deus, porque é na presença de Deus que nós somos renovados. Nós somos sarados, nós somos curados, nós somos impactados, e ali nós vemos o quão nós somos pecadores. É ali que nós vemos quanto nós necessitamos do amor de Deus na nossa vida todos os dias. E sem a presença do Senhor, nada nós podemos fazer na nossa vida. Nos nossos dias, muitas vezes, nós vemos, e a gente acaba assim, vendo uma tolerância no pecado. Ou simplesmente nós ignoramos. Mas Deus, Ele quer santidade. Sem santidade, ninguém vai chegar até Deus. É a palavra do Senhor que diz isso. Deus ainda nos chama para uma vida santa, mesmo nos dias que nós estamos vivendo hoje. Vemos muita coisa, muitos escândalos, muitas palavras contrárias, muitas pessoas dando mau testemunho. Mas a palavra do Senhor diz assim que a mensagem da graça e da misericórdia ainda está sendo oferecida a todos. A porta da graça ainda está aberta. Ainda há tempo de nós buscarmos o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. A sociedade hoje atual é um desafio para os crentes, para aqueles que querem viver a vontade de Deus. É um desafio, porque há muitas ofertas,
Há muita influência, muitos meios para tirar a nossa santidade. O pecado, muitas vezes, ele é silencioso. Não é um escândalo, não é um barulho, mas muitas vezes pecamos quando nós estamos ali no nosso quarto sozinho. Através do celular, muitos pecam, muitos não desviam o olhar, muitos têm curiosidade para ver, e Deus condena. Esse é o nosso desafio. A sociedade desafia uma vida cristã. Mas Deus quer dar vida novamente aos teus filhos. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A graça do Senhor nos basta. Todos aqueles que se chegarem diante do Senhor com arrependimento, o Senhor é fiel e Ele perdoa, Ele renova. O que é o avivamento? Muitas vezes nós achamos que o avivamento é um barulho, pula. Não, o avivamento é Deus dando vida novamente àquele que está quase morrendo. Muitas vezes nós desanimamos, enfraquecemos, queremos parar, queremos desanimar. É viver de acordo com a vontade de Deus. É a gente ter nova vida, receber novo ânimo. Quem que já recebeu aqui nesta manhã a presença do Senhor? Aleluia! É isso que Deus tem para nós, é esse avivamento, é vida em abundância. A glória do Senhor está neste lugar. A glória do Senhor, Ele quer encher as nossas vidas todos os dias, para que nós prossigamos no caminho do Senhor, sem desanimar, sem querer parar. Muitas vezes, nós deixamos que os maus pensamentos ou a fraqueza nos tome conta. Mas a palavra do Senhor diz assim, eu gostaria de ler com os irmãos, 2 Crônicas 7. Nós vamos ler o capítulo todo. É o momento da palavra. E a palavra do Senhor, ela renova. Ainda que eu não fale nada, apenas que eu leia a palavra, é esta palavra que renova nossas vidas. É esta palavra que cura, é esta palavra que sara, é esta palavra que fortalece, é esta palavra que dá vida. Aleluias! Eu me lembro uma vez que eu cheguei na igreja, que eu havia recebido uma notícia muito triste. E eu cheguei, conversei com a pastora, e falei para ela, estou muito triste, tal. Ela só falou, vamos orar, e orou comigo naquele momento. Era um dia de terça-feira de estudo da palavra. E quando eu sentei ali naquele lugar, e a pastora foi ministrando a palavra, não tinha nada a ver com aquilo que eu estava sentindo, ou com aquilo que eu recebi, não tinha nada a ver, mas era a palavra do Senhor. E conforme ela foi falando a palavra do Senhor, aquilo foi descendo como um bálsamo na minha vida. Eu recebia, eu ouvia aquela palavra, descendo como um bálsamo. E aquilo foi me aquietando, e sarando, e curando, e me dando forças. Porque depois eu enfrentei muitos dias difíceis. Mas o Senhor estava ali comigo. A presença do Senhor estava ali comigo. E eu passei, muitas vezes, chorando, sem entender qual era a vontade do Senhor.
Mas eu falava para o Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. Dias difíceis nós temos, sim. Lutas nós enfrentamos. Adversidade nós enfrentamos todos os dias. Mas é com a palavra do Senhor que nós enfrentamos e nós passamos o deserto. Amém? Eu gostaria de ler 2 Crônicas 7, que diz assim: o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000 de bois, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, seguindo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas com os seus instrumentos, músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas, defronte deles e de todo Israel estavam em pé. E Salomão santificou o meio do pátio, e estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim naquele tempo celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, com muito grande congregação, desde a entrada do Amate e até o rio do Egito. E ao dia 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º de 7º mês, deixou ir o povo para suas tendas, alegres, de bom ânimo, pelo que o Senhor tinha feito a Davi e Salomão e a seu povo de Israel. Aleluias, glória a Deus. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim esta casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre os meu povo, ele cantará mais. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, cantarás e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aleluias, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Sorecantarabás. Agora estão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e se fizeres tudo conforme eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Aleluia. Orecantaramas. Aleluias. Oh Senhor, aleluia. Xereas, suriandarás. Enche, Senhor, cada vida com tua glória, Senhor, neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aviva, Senhor, a tua igreja, Senhor. Aviva, Senhor, dá vida novamente, Pai. Aqueles, Senhor, que estão pensando, Senhor, em desistir. Aqueles, Senhor, que estão, Senhor, desanimados. Aviva, Senhor, a tua igreja, Senhor. E achuriandarás. Oh, Senhor, aleluias. Quando nós aceitamos Jesus, nós já recebemos a vida do Senhor Jesus. Nós já fomos ressuscitados espiritualmente. Mas nós sabemos que no nosso caminhar, muitas coisas acontecem. Muitos vêm querer desanimar a nossa vida. O pecado pode entrar no nosso coração. O desejo entra no nosso coração. Os nossos olhos vê, o coração deseja. E aí nós pecamos. Nós falhamos. Só que nesta caminhada, a palavra do Senhor diz assim, que o pecado pode entrar no nosso coração. Mas a palavra do Senhor em Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. É no nosso coração. Nós temos que proteger o nosso coração. Tomar a couraça da justiça todos os dias. Porque muitas vezes nós somos atacados. Nós somos ofendidos. Nós somos machucados. E a palavra do Senhor fala assim: tome as armaduras do Senhor todos os dias como um bom soldado. Revesti, Senhor, das armaduras do Senhor. Use o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calça o calçado do evangelho da paz. Tome a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. É assim que um bom soldado anda todos os dias. Nós não vemos, os soldados aí de qualquer maneira. Eles estão, sempre lá com a farda. E quando nós colocamos essas armaduras, o inimigo, ele treme. Nós não vemos quando nós encontramos com um policial, alguma coisa, tem uma autoridade, só por causa daquela farda que ele usa. Nós também temos esta farda. Nós também somos soldados de Cristo, e o inimigo não tem poder mais sobre nossas vidas. Nós temos que proteger o nosso coração. Davi diz assim: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Davi orava e pedia para o Senhor: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. No capítulo anterior que nós lemos, eu não vou ler, mas vou só falar. Salomão, ele levou mais ou menos uns 7 anos para a construção do templo. E Salomão, ele construía e orava. Ele construía e consagrava ao Senhor.
Ele construía e consagrava os utensílios ao Senhor. Ele consagrava a casa ao Senhor. Ele consagrava, eu imagino que cada material que entrava, ele consagrava ao Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: ele também pedia perdão pelo povo. Ele orava, consagrava ao Senhor e pedia perdão pelo teu povo. Todos os dias, 7 anos. Até que aquela construção foi feita. E a palavra do Senhor diz assim, que quando ele acabou de orar, como nós lemos aqui, Salomão acabou de orar. Ele foi para o seu palácio e ele dormiu. E aí ele teve uma visão. O Senhor apareceu a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração. É momento, né? Que muitas vezes nós passamos tempo pedindo perdão, pedindo a confirmação do Senhor, orando, liberando perdão todos os dias. Mas a palavra do Senhor diz assim: Salomão, eu ouvi a tua oração. Aleluias. Quão maravilhoso é nós podermos chegar na presença do Senhor e o Senhor falar: eu ouvi a tua oração. Aleluias. Isso é intimidade com Deus. E quando ele termina, né, ele faz uma festa. A palavra do Senhor fala que ele ofereceu sacrifícios, e não foram poucos os sacrifícios. Tanto é que os holocaustos não cabiam no lugar que ele tinha preparado. Fala que aqui era 22 mil bois, 120 mil ovelhas. E a palavra do Senhor fala assim: e o povo todo consagrada à casa de Deus. Era um sacrifício pacífico, que era todos que estavam ali, estavam oferecendo sacrifício a Deus. Qual é o nosso sacrifício que nós estamos oferecendo ao Senhor? Muitas vezes nós não temos vontade nem de orar, mas a palavra do Senhor fala que nós temos que orar. Está com vontade de orar? Não estou com vontade de orar, mas tem que orar do mesmo jeito. Se não pode orar de pé, ora sentado. Se não pode orar sentado, ora deitado. Mas ore. A tua oração tem poder. É através da nossa oração que muitas vezes o inimigo dissipa do nosso caminho. E o Senhor mostra. Quantas vezes o Senhor tem mostrado? Em sonhos. Tem que orar desta forma. Tem que orar por isso. Tem algo acontecendo aqui. Deus, Ele é fiel, irmão. O Espírito Santo é aquele que nos alerta os planos do inimigo. Muitas vezes o inimigo tenta contra a nossa vida, mas o Espírito Santo é aquele que nos alerta. Ora, ora. Não importa como você está, ora. Se você não tem vontade de orar, ora. É aí que tem que orar. Abre a tua boca e fala com Deus. Aleluias. Oh Senhor, Salomão acabou de orar e oferecer sacrifícios, e desce fogo do céu e consome o holocausto e o sacrifício, e a glória de Deus encheu o templo. Aleluias. Muitas vezes nós temos que nos arrepender, cancelar as palavras que muitas vezes nós falamos que não era para ter falado. Não, momento de desânimo, momento de tristeza. Eu não aguento, eu estou cansada, eu não posso, eu não quero. Cancela essas palavras e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Ore a palavra do Senhor todos os dias. Aleluia. A palavra é nossa espada todos os dias. Aleluia, Senhor. E cantarás. Aleluia. E foi com muita oração, com muito pedido de perdão, que Salomão, ele construiu. E depois que Salomão faz a oração, volta para o seu palácio e ele dorme. No capítulo
versículo 12, que nós lemos aqui. Ouvi a tua oração, escolhi para mim esta casa de sacrifício. Mas, todavia, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, mas, todavia, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O perdão de Deus ainda tem para nós todos os dias, aleluia. Não adianta nós queremos ofertar milhões ou milhões de bois, como fez Salomão. Não adianta nós queremos oferecer sacrifícios, se trabalhar na casa de Deus, se tiver pecado, Deus não aceita sacrifício. É necessário que nós nos arrependamos. Lembra de Uzias? A palavra de Deus fala que Uzias, ele foi um verdadeiro adorador na casa do Senhor. Ele edificou torres, ele abriu poços, plantou vinhas, cuidava de um exército grande, mas se tornou altivo. E o seu orgulho trouxe sobre ele um castigo terrível. Ele fez muita coisa na casa do Senhor, mas o orgulho entrou no coração dele e ele morreu, uma lepra. Então, irmãos, deixa o orgulho. Muitas vezes nós temos orgulho no nosso coração, de não se arrepender e sempre achar que o outro está pecando, não nós. E muitas vezes somos nós, o erro está em nós. Muitas vezes nós julgamos as pessoas, mas o erro está em nós. Se nós consertarmos a nossa vida diante do Senhor, pode ter certeza que nós vamos olhar aquele que nos magoou com outros olhos, e nós vamos perdoar, e nós vamos ser sarados, e aquela pessoa também pode ser sarada e vir se arrepender também. Enquanto que com Esdras aprendemos a importância da dedicação e a lei de Deus, que traz sucesso espiritual, proteção de Deus, é a necessidade de arrependimento dos pecados, buscar a Deus com fé e praticar a fé. Esdras era um sacerdote, um remanescente, levantado por Deus, que conhecia toda a lei de Deus. E a palavra do Senhor diz assim, que ele conhecia e obedecia. Nós temos que conhecer e obedecer. Não adianta só nós queremos ler e... mas isso daqui não dá, isso daqui não é para mim, isso daqui é para outro. Não, nós temos que ler e obedecer às leis do Senhor. E quando ele prega para o povo, a palavra de Deus fala assim que o povo chorou. Quando ele começa a ler as leis de Deus para o povo, porque naquela época havia casamentos que Deus não havia permitido. Deus falava, não case, os filhos, não casem com as filhas de outros povos. E eles estavam lá desobedecendo, fazendo do jeito que eles queriam. E Esdras levanta e começa a ler a lei de Deus para o povo. E a palavra de Deus fala que o povo chorou quando ele leu. Muitas vezes, irmãos, ao invés de nós querermos, falar de nós, vamos ler a palavra do Senhor. E o povo chorou e reconheceu o pecado, e houve uma renovação no povo. É através da palavra do Senhor. Muitas vezes nós julgamos aquele que não conhece a palavra do Senhor, mas nós também não julgamos aquele que conhece e faz errado. Toleramos o pecado. Deus não tolera o pecado. Como já foi falado aqui nesta manhã,
o pecado faz separação entre Deus e o homem. Deus é santo, e importa que todos sejam santos como Deus é santo. Há uma necessidade de santidade no meio de nós. Nós temos que ser santos como Deus é santo, se nós queremos chegar na presença de Deus. Isto é avivamento, estar na presença de Deus, receber nova vida, ser avivado, ser renovado pela palavra, pela presença, pela glória do Senhor na nossa vida. Nós temos que ser, sim, buscar a face do Senhor todos os dias, temer a Deus, honrar a Deus com as nossas vidas, honrar ao Senhor com as nossas primícias, honrar ao Senhor com a nossa casa, com a nossa família, com tudo aquilo que Deus deu nas nossas mãos, porque tudo é para Ele. Deus só deu para nós administrarmos aqui por um tempo. Tudo vai ficar aqui. Nós não vamos levar nada daqui. Enquanto nós pudermos oferecer a Deus tudo que nós pudermos, vai ser o maior investimento da nossa vida. Como já foi falado, haverá um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá lágrima. Vai ser alegria estar na presença do Senhor. Aleluias. Oh, glória a Deus. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, consagre ao Senhor tudo que você é. Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre a tua casa. Consagre as suas ofertas. Consagre a tua família, teus filhos. Consagre teu negócio. Consagre teu trabalho. Consagre tudo que você tem ao Senhor. Porque tudo que é consagrado é como se houvesse uma capa de proteção. Porque o inimigo não toca naquele que é consagrado ao Senhor. Aleluias. Oh Deus de poder, Deus de misericórdia. Aleluia, Senhor. Neste momento eu quero orar com os irmãos. A palavra do Senhor diz que o templo foi construído. Mas Salomão, ele orava. Ele orava, ele pedia perdão pelo povo. E ele consagrava tudo ao Senhor. Tudo que ele fazia era consagrado ao Senhor. E o templo foi feito. E ele fez uma festa para agradecer ao Senhor. Mas a palavra do Senhor que eu quero deixar neste momento, que nós temos que, como povo de Deus, como povo escolhido de Deus, chamado, remido, chamado pelo nome. Cada um de nós, Deus conhece o nosso nome. O nosso nome está escrito na palma da mão do Senhor. Então o Senhor sabe cada um de vocês que está aqui. E Ele diz assim: pode acontecer qualquer coisa, pode parar a chuva, pode vir praga, pode acontecer o que for neste mundo, mas o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a tua terra. Aquele que se chama pelo meu nome, aleluias, pode vir trevas, pode vir parar a chuva, pode vir peste, pode vir fome, mas o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te guardar, a tua casa será guardada e protegida pelo sangue do Cordeiro, como foi lá no Egito. Toda a casa que tinha o sangue nos umbrais, cantarás, o espírito da morte não tinha poder de entrar, e todos foram salvos. É este sangue que nos protege ainda hoje, o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. É este sangue que está sobre nossas vidas, é este sangue que está na nossa casa, é este sangue que está sobre a
a nossa família xerecantarabás. O mundo pode ter destruições, mas a tua casa vai ser guardada, a tua família vai ser guardada. Aleluia, xerereidarabás. Oh, aleluia, vale a pena, irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Que a glória do Senhor enche a tua casa, que a glória do Senhor enche a tua vida nesta manhã, que você receba a vida, o avivamento, porque você já tem vida. O Senhor, você já tem vida com Deus, e o Senhor quer te dar mais vida ainda nesta manhã. O Senhor quer te dar o bom ânimo, o Senhor quer te dar a vitória nesta manhã, e que nós possamos estar cada dia mais perto do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está voltando, os sinais se cumprem, a palavra do Senhor está se cumprindo, mas nós seremos guardados e protegidos em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé. Nós vamos fazer uma oração. Este é para mim também. Diz assim, vocês podem repetir comigo, diz assim: Senhor, eis-me aqui, diante da tua presença, e eu confesso todos os meus pecados que tenho cometido contra o Senhor e contra o meu próximo. Sonda-me, ó Deus, tira do meu coração todo orgulho, todo ressentimento, toda mágoa, todo desânimo, toda falta de fé, toda frieza espiritual. Canta, guia-me pelo caminho da tua verdade e da tua justiça. Perdoa-me, lava-me, purifica-me com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Renova-me, aviva-me, Senhor, oh, com a tua presença. Eu recebo vida, oh, óleo, a unção do Senhor, aleluia. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui o teu povo que te chama pelo teu nome, Senhor. Oh, perdoa os pecados, sara, Senhor. Todo pecado oculto, Senhor, perdoa, que eles recebam vida. Ei, xarabarai. Recebe avivamento do Senhor, recebe vida, recebe a cura, recebe o renovo, recebe o perdão, aleluia. Enche, Senhor, com tua glória este lugar. Enche, Senhor, cada vida com tua glória. Xarabarai, xeredarás. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ouvir a nossa oração. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua glória neste lugar, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Aleluia.